Levítico 16. Perdão. Levítico 16, vamos orar. Senhor do Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por cada um aqui presente. Obrigado por sua presença aqui conosco, Pai. Te amamos, te adoramos, te damos toda a honra, Pai. Espírito Santo, continua ministrando nossos corações, sua palavra. Continue falando conosco nessa manhã, Senhor. Por favor, no nome glorioso de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Levítico 16, interessante aqui, porque ele fala sobre o dia que o sumo sacerdote, descendente de Arão, obrigado. O dia que o descendente de Arão entrava no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício pela a nação de Israel. E esse dia é o dia é o 10º dia do mês de Tisri. E é o dia que eles comemoram Yom Kippur. Yom Kippur é o dia mais sagrado para o povo judaico. É a sexta-feira da paixão dos judeus. Literalmente, esse dia eles não podem comer carne, eles não podem lavar cabelo, não podem escovar dente, não podem usar desodorante, não podem ir para a praia tomar banho, não pode nada disso. E por exemplo, esse ano começou no pôr do sol da sexta-feira passada, dia 14, até o pôr do sol no sábado. No sábado o judeu não faz nada, não pode fazer nada. Literalmente, não, foi dia 13 e dia 14, então. Sexta-feira para 14. Foi sexta-feira 13. Foi sexta-feira 13, 14, Então, literalmente, é a sexta-feira da paixão dos judeus. É o dia é o dia da expiação, o dia do perdão. E Yom Kippur significa, o que cobre, Kippur vem do o que cobre. E interessante, porque aqui em Levítico 16, a partir do versículo 29, aqui o contexto está falando dos dois cordeiros, dos dois bodes. Um era levado, sacrificado, atrás do véu, o sangue era derramado, e o outro bode, o descendente de Arão, o sumo sacerdote, colocava as duas mãos na cabeça do bode e confessava os pecados da nação. E esse bode, um voluntário judeu, pegava esse bode, ele e levava e soltava no deserto. Então, aqui é o contexto do versículo 29. E aqui a partir desse versículo 29 está escrito: isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, infligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação. Havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também o fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados, e perdarão como o Senhor ordenara a Moisés. Sabe, não comendo as coisas, não tomando banho, não usando desodorante, não cortando cabelo, não lavando cabelo. Isso, para o judeu de hoje, nesse dia específico, é uma maneira de afligir o seu corpo, como está relatado aqui nesses versos que acabamos de ler. Mas ali é interessante porque Levítico mostra e fala que eles teriam de comemorar isso anualmente. E isso era comemorado todos os anos, uma vez por ano. O sumo sacerdote levava o sacrifício atrás do véu.
Lembra? O véu que separava, né, o Santo dos Santos, o Kadoshim, né, do restante do templo ou do tabernáculo. Né? Uma vez por ano, Deus cobria o pecado da nação. O sumo sacerdote chegava ali no propiciatório, estava lá o sangue emplastado no ano anterior. Isto acontecia todo ano, de ano em ano, para cobrir o pecado da nação. Davi falou em Salmos 32, versículo 1, Davi diz o seguinte, Salmos 32, versículo 1, Davi falou: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Ano a ano, até chegar Jesus Cristo. Jesus Cristo chegou, e quando João Batista viu Jesus Cristo, né, descendo para o batismo, João Batista olhou e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o verdadeiro Cordeiro. João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, ele veio em Mateus 27, por favor. Mateus 27. Jesus, como Cordeiro de Deus, ele foi moído pelas nossas iniquidades, não só pelos pecados da nação de Israel, mas também por toda a humanidade. Versículo 45 a 51 está escrito. Versículo 45 a versículo 51. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes. De alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então, ali estava o verdadeiro Cordeiro de Deus. Ano a ano, os judeus sacrificavam o Santo do Santo. Aí Jesus veio, o Cordeiro de Deus, e ele foi na cruz, e ele morreu a morte, não só do povo de Israel, mas de toda a humanidade. Ele pagou um alto preço pelos pecados de toda a humanidade. E agora, o véu que separava, já não separa mais. Ele foi rasgado de alto a baixo. Agora nós temos um homem, não só o judeu, mas toda a humanidade, que chegar a Deus por meio desse nome vivo caminho, consagrado pelo sangue de Cristo, Hebreus 10:19, tem livre acesso ao trono da graça de Deus. Jesus é o caminho. Jesus é a única verdade. Jesus é o único meio de o homem chegar a Deus. E olha, interessante, porque nós estávamos falando, os judeus, nesse dia de Yom Kippur, eles confessam o seu pecado. Eles, como o Casamento tão bem falou que hoje de manhã, né, desde o ano ele fica preparando para esse dia, para confessar, tem um meio de confessar os seus erros. É o dia de jejum, é o dia que eles não fazem nada, né, com relação às coisas naturais, mas é o dia também de confessar, o dia de confessar seus erros. E nós sabemos que hoje só tem um jeito de sermos perdoados, e esse jeito é pelo sangue, pela obra que Jesus, o Cordeiro de Deus, realizou na cruz do Calvário. Mas muitas vezes, né, nós que fomos lavados pelo sangue de
Cristo, sentimos, por causa, como nós falamos hoje de manhã, esse sentimento de culpa, às vezes por erros, às vezes por um fracasso, talvez por algo que nós devíamos fazer e não fazemos. Nós sentimos culpa e é terrível esse sentimento, ele nos massacra no íntimo. E sabe, nós precisamos lançar na obra de Jesus na cruz do Calvário, e descansar sabendo que por meio desse sacrifício do Cordeiro de Jesus Cristo, nós temos um perdão eterno. Não há mais condenação, não há mais, sabe, meio de nos condenar, porque Jesus já disse: perdoado, 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 não lembro mais. Não lembro mais. E quando nós erramos, nós confessamos em 1 João 9, nós corremos para a cruz e novamente encontramos perdão. Nossa posição eterna é perdoado. Nada pode nos afligir, nada pode nos condenar. Mas aqui, enquanto estamos aqui na terra, no horizontal, nós precisamos diariamente confessar os nossos pecados. E nós temos um lugar de refúgio, e esse lugar de refúgio é a cruz do Calvário. E nós não precisamos esperar um ano para confessar nossos pecados. A Bíblia diz: no momento que nós erramos, nós precisamos confessar, sacudir a poeira, levantar a cabeça e andar, porque Jesus, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53. Em Hebreus capítulo 9, é uma explicação de Levítico, capítulo 16, 17. Hebreus capítulo 9, por favor. Hebreus capítulo 9. Está escrito, versículos 11 a 14, está escrito: quando, Hebreus 9, versículo 11 a 14. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa geração, não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas. Eu quero que os irmãos dêem ênfase nessa palavra, nessa frase. Uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, o que purifica a nossa consciência de obras mortas, obras que o diabo usa para nos trazer condenação, culpa? O sangue de Cristo nos purificará. Se o sangue de bodes ou de ovelha aspergida sobre os contaminados purificava muito mais o sangue de Cristo, muito mais o sangue de Cristo, uma vez por todas. Versículo 24 a 28 está escrito: porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado.
E assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido, quantas vezes? Quantas? Quantas vezes? Uma vez para sempre. Para sempre. Para tirar os pecados do mundo, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o guardam para a salvação. No capítulo 10. Não tem reencarnação, não? Hã? Tem reencarnação, não? Infelizmente, os espíritos estão equivocados. Espírito não, metade do planeta. Metade do O planeta. hinduísmo, o budismo. Cabalistas e tudo, né? Agora, capítulo 12, versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido quanto? Aí? Para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, amados, Jesus, ele morreu uma única vez pelos pecados. O sacrifício de Jesus foi uma única vez para sempre. E através da morte de Jesus, ele nos regenerou, ele nos resgatou, foi pago um preço para o nosso resgate. Em Romanos 3, 23, para que ele nos resgatou, e ali a palavra resgate significa que ele nos comprou no mercado. Jesus nos comprou no mercado, é a palavra agaroso. Agorazo. Quer dizer, comprar no mercado. Em Gálatas 3,13, ele tornou maldito no nosso lugar para nos resgatar. E ali a palavra resgate é exagorazo, que significa comprar no mercado de escravidão. Foi onde Jesus nos comprou, no mercado de escravidão do pecado. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, que fala que pelo precioso sangue, ele nos resgatou. A palavra resgatou ali, não é agorazo, nem hexagorazo, é lutrol. E significa comprar no mercado de escravidão e não é mais passível de venda. Então Jesus nos comprou no mercado de escravidão do pecado e não somos mais passíveis de venda. Porque foi pago um único preço, foi para sempre, um único sacrifício, e para sempre o seu sangue foi derramado, uma única vez, para sempre. E aqui hoje nós estamos em família, perdoados, libertados do império da escravidão do pecado, e aconteça o que acontecer, o inimigo não conseguirá abalar a nossa posição diante do nosso Deus, porque foi derramado o sangue de Jesus Cristo uma única vez por toda a eternidade. Oh, amados, que privilégio, tanto para judeus, gregos, todos aqueles que entram por esse novo e vivo caminho, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Nenhuma condenação. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Então, sexta, sábado, os judeus, eles não tinham um lugar para sacrificar, porque foi derrubado. Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra desse templo. E aconteceu do jeito que Jesus falou, porque a obra está consumada. Então, amados, não permita esse sentimento de culpa, não permita ficar se condoendo no íntimo. Corra para a cruz, corra para o sangue de Jesus. Ele nos justificado, nós somos. Romanos 5:1. Justificados mediante a fé. Temos o quê? Temos o quê? Ousadia. Não. Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante
justificado, pois, mediante a fé. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós tornássemos o quê? Justiça de Deus! Justiça de Deus! Nós somos hoje a justiça de Deus. Não vamos ficar pensando no que nós fizemos ou deixamos de fazer. É agora, cabeça erguida para o alto, para frente, avante, povo de Deus! Avante, para frente! Não permita o inimigo tentar trazer sujeira na sua posição diante de Deus. Porque em breve, muito em breve, nós estaremos para todos sempre com aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que é o Alfa e o Ômega de Apocalipse 22. O início, meio e fim. Aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que vem um cavalo branco e vai estar escrito lá, fiel é aquele que monta o cavalo branco, né? Fiel é o Senhor, fiel é Jesus Cristo. Avante, para frente, para frente. Não fica pensando, e agora eu errei de novo. Não, oh Deus, eu errei, eu confesso, eu vou sacudir a poeira, eu vou levantar, porque Deus me amou e Deus me ama e Deus cuida de mim. E vou para frente, deixando as coisas que para trás ficaram, porque aquele que fez a promessa é fiel. Então, o povo de Deus nessa dispensação não tem uma sexta-feira da paixão. Pelo contrário, todas as vezes que nós nos reunimos, e essa foi uma ordem delegada por nosso Senhor Jesus Cristo, nós tomamos a ceia, o pão e o suco, e fazemos em memória daquele que pagou um alto preço por nós até a sua vida. Onde? Lá nos céus, nós celebraremos com Ele. Amém? Amém. Pense nisso nessa semana. Perdoados, esquecidos e foram para sempre. Não precisamos ficar mastigando os nossos pecados. Porque Jesus morreu quantas vezes? Uma vez. Por quanto tempo? Para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Curvamos as cabeças e fechamos os nossos olhos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse corpo local. Obrigado por este local. Obrigado por cada um aqui, Senhor. Espírito Santo, te adoramos. Obrigado pela unção e por falar conosco nessa manhã. Senhor, que possamos continuar dia a dia conectado ao trono da graça do nosso Deus. Sabendo, Senhor, que o que passou já passou. E nós podemos ir avante, com o nosso Deus à frente. Porque nós somos a sua família, lavada pelo sangue do Cordeiro. Oh, aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Abençoe, Pai, de tal forma, para que nós nunca venhamos a sentir, ó Pai, nenhuma condenação por causa da obra consumada, Senhor. Nós não precisamos sentir condenados, porque nós somos perdoados. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Obrigado, Pai, por sua palavra. Obrigado, Pai, porque ela alimenta a nossa fé. Direciona, Senhor, nossos caminhos nessa semana. E que possamos sempre trazer a memória que nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Que nós somos, ó Pai, justificados, limpos
diante do nosso Senhor. Que nós temos livre acesso ao trono da graça. Seja com cada um de nós essa semana. Te peço especial, Pai, nessa manhã, por aqueles que não estão aqui, que o Senhor possa visitá-los. Lembramos da Cida, Pai, que voltou a sentir o corpo, uma dor nesse final de semana. Que o Senhor continue cuidando dela, Pai, tomando o medicamento certo. Que o Senhor a cure em nome de Jesus. Não permita, Senhor, nenhum problema essa semana com a Cida. Nós colocamos a vida dela diante do trono e te pedimos um cuidado especial. Continue conosco, Senhor. Protege-nos na volta para casa. Supre as nossas necessidades. Cura, Pai, aqueles que necessitam de cura nesses dias. Ó Pai, trabalhe em nossos corações de dentro para fora. E que possamos, ó Pai, desfrutar da grandeza do nosso Deus. Oh, aleluia. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ti, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, nos protege na volta para casa e nos dê uma semana abençoada. No nome de Jesus nós oramos. Amém.